Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à aula de ensaios não convencionais. Nesse bloco falamos de ondas guiadas e emissão acústica. Para quem lembra do ensaio de ultrassom, vai ficar fácil entender esse ensaio. Primeiro de tudo, ele é muito parecido com o ensaio de ultrassom. A diferença é que antes, no ensaio de ultrassom, o que você fazia? Você examinava trechinho por trechinho. Nesse aqui, o que você vai ensaiar? Eu vou ensaiar daqui até aqui. Ué, não entendi. Vamos dar uma olhada na imagem? Olha só. Aqui está o meu equipamento. E aqui está a flange da tubulação. Eu vou conseguir examinar de uma vez só, daqui até aqui. O que vai acontecer? Eu vou emitir uma onda. Essa onda vai bater na flange e vai retornar. Vai bater na flange e vai retornar. Ou seja, toda essa região será inspecionada. O que antes eu fazia passo a passo, primeiro essa região, depois essa, e assim por diante, agora eu faço de uma vez só, grandes distâncias. Então vamos lá? O ensaio é baseado na utilização de ondas superficiais guiadas de ultrassom, que podem se propagar por distâncias longas em metais, com atenuação mínima, sendo refletidas por eventuais descontinuidades. Daqui até aqui não tem descontinuidade nenhuma, a onda vai e volta de boa. Vamos lá. Esse equipamento ele me gera 3 tipos de onda: a longitudinal, a torsional e a flexural. A longitudinal, gente, é essa daqui, ó. Ao longo da peça, ó, bate e volta. A torsional, ela vai girando em torno da peça, como se fosse um campo magnético. E a flexural, ela vai fazendo igual um corpinho de cobra, assim, ó. Perfeito? Vamos lá. Essas ondas guiadas possuem 3 modos de propagação: a longitudinal, a flexural e torsional, que dependem do modo de carregamento e das características do transdutor, a partir da qual foram carregadas. Ou seja, meu equipamento é que gera um ou outro tipo de onda. Características desse ensaio. A primeira delas, eu consigo inspecionar de um único posicionamento longas distâncias. Primeira delas. Beleza? Segunda, as ondas guiadas são enviadas em 2 direções, né? Ela vai e volta ao longo do equipamento todo. Perfeito? Regiões de difícil acesso podem ser inspecionadas. Travessias de rio, estradas, né? Eu consigo inspecionar. Por quê? Com um único equipamento, de uma vez só, eu consigo inspecionar longas distâncias. Perfeito? A técnica é pulso-eco. Mandei um pulso, ele bate e volta. Ok? Que me informa a criticidade e onde está esse defeito. O probleminha é que a análise do sinal é sofisticada. Se no ultrassom simples já é, nesse também é. Até um pouquinho mais. O equipamento ele é um colar que é colocado em volta do tubo, né? Vocês vão perceber numa das imagens do slide. Não é necessário acoplamento, utiliza baixa frequência e pressão sobre os cabeçotes. Normalmente não é necessária a preparação de superfície e pode ser utilizada em superfícies quentes, acima de 200 graus. Ou seja, eu posso fazer no equipamento quente, que é uma coisa normalmente não comum nos ensaios não destrutivos. Perfeito? Vamos continuar. Aqui, ó. O cabeçote do meu equipamento. É esse equipamento aqui que vai emitir o pulso e vai receber o eco de volta. Perfeito, pessoal? Essas ondas guiadas, elas são geradas e percorrem toda a parede da tubulação. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui? Ó. Tá aqui o meu equipamento. Tá aqui a flange da tubulação. Emiti o som. Ó. Passei pelo cordão soldado e retornei. Perceba que eu tenho aqui, ó, embaixo, uma perda de material. É até externa essa perda de material. Quando ele retornar, ele vai ler isso aqui para mim. E aqui, ó, eu tenho falta de metal. Também, ó.
na parede da tubulação. Ele foi. Quando ele voltar, eu vou conseguir ler isso. E você vê, ó, aqui. Isso é uma representação, tá, pessoal? O meu pulso foi assim. Chegou onde tem as descontinuidades, eu tenho uma alteração da minha leitura. Então eu sei que ali eu tenho um tipo de descontinuidade. Quem vai me dizer o tipo de descontinuidade quem é? A experiência do inspetor, pelo tipo, pela imagem que aparece para ele na tela, ele consegue ter uma ideia de que tipo de descontinuidade é. Vamos lá. Nas regiões com cordão de solda e perda de espessura, o retorno do eco ultrassônico propicia o crescimento de picos na tela do osciloscópio. A técnica é, portanto, similar à empregada no ensaio de ultrassom convencional pulso-eco, como a gente já falou ao longo das aulas anteriores, dos slides anteriores, né? Tem fatores que influenciam o ensaio? Sempre. Vamos lá. Fluido interno e externo. Externo? Ué. A gente falou em travessia de rio, não falamos? A gente não falou em travessia de rios? Falamos. Então, eu posso ter fluido interno ou externo. A existência de revestimento, curvas e demais derivações, quantidade de soldas e flanges e o estado do duto de uma forma geral. Né? Não é para você fazer esse ensaio num duto completamente deteriorado. Perfeito, pessoal? Vantagens. A gente já falou de algumas. Não é necessário acoplamento fixo. Normalmente eu não preciso de uma preparação da superfície. Pode ser utilizado sobre superfícies quentes acima de 200 graus Celsius. Eu inspeciono de uma vez só dezenas de metros de tubulação, com um único posicionamento. E eu consigo inspecionar em regiões de difícil acesso, né, onde o acesso às partes do equipamento é um pouquinho difícil ou complicada. Desvantagens. A interpretação dos sinais, que exige que o inspetor seja altamente qualificado, tenha bastante experiência para que ele consiga ler as alterações dos sinais. E ele apresenta um resultado qualitativo. Talvez eu necessite de um ensaio complementar. Como eu falei, a experiência do inspetor vai te dizer mais ou menos qual é a descontinuidade e o dimensionamento dela. Mas exatamente, não vai. Eu não tenho esse dimensionamento exato. Então, de repente, é necessário a utilização de ensaios complementares. Perfeito até aqui, pessoal? Vamos lá. Características. De novo, vamos ler juntos aqui, ó. Dezenas de metros podem ser inspecionados a partir de um único ponto. Ondas guiadas são enviadas em 2 direções, a gente está repetindo, tá? Regiões de difícil acesso podem ser inspecionadas, travessias de rios, estradas. Técnicas de pulso-eco informa a criticidade e posicionamento do defeito. Análise do sinal é sofisticada. Um colar de cabeçotes é fixado no duto. Não é necessário acoplamento, utiliza baixa frequência e pressão sobre os cabeçotes. Normalmente não é necessária a preparação da superfície e pode ser utilizado em superfícies quentes de até aproximadamente 200 graus. Agora, nós vamos falar sobre emissão acústica, que é o segundo ensaio que eu falei para vocês. Vamos lá? Nós falamos de ondas guiadas e agora nós vamos falar de emissão acústica. Vamos lá. O ensaio de emissão acústica consiste na detecção de descontinuidades através de ondas acústicas emitidas pelo material quando aplicada uma tensão sobre a sua estrutura. Olha que legal. Eu vou estudar o som emitido pelo material quando eu aplico uma tensão sobre a sua estrutura. Ele é simples, tá? É um ensaio relativamente simples. Vamos lá. Ele oferece a opção de verificação da integridade física do equipamento. Eu posso fazer isso com o equipamento praticamente funcionando, tá, gente? Em operação, de boa. Não vai me dar problema nenhum. O que diminui o custo da minha inspeção. Eu não preciso isolar o equipamento para fazer essa inspeção. Quer ver? Vamos ler aqui. Ele oferece uma opção de verificação da integridade física do equipamento, com muita pouca intervenção no processo produtivo, uma vez que o ensaio pode ser realizado com o equipamento em operação e com o seu próprio produto de processo, diminuindo assim o custo de inspeção. Por quê? Porque eu não tenho que parar o equipamento. Equipamento parado,
é custo alto. Fundamento desse ensaio, gente. A emissão, olha só, emissão acústica são ondas elásticas transientes geradas pela liberação rápida de energia de fontes localizadas internamente no material. Beleza. Em contraste com a maioria dos métodos complementares de ensaios não destrutivos, a descontinuidade produz seu próprio sinal. Ou seja, ele dá uma resposta a essa tensão que eu apliquei no equipamento. E a emissão acústica detecta esse movimento. Outros métodos não vão detectar essas descontinuidades geométricas. Perfeito? Vamos lá. O princípio usado nessa técnica de inspeção é que o crescimento de uma descontinuidade provocado por um campo de tensão irá emitir um sinal sonoro. Dá um exemplo, professora. Uma trinca que está crescendo. É um exemplo. A propagação do sinal pela estrutura e detecção por sensores montados na superfície do equipamento é um ensaio. Emissão acústica é capaz de detectar a propagação de descontinuidades. O que é a propagação? O crescimento dessa descontinuidade. De qual delas especificamente? Uma trinca. Nenhuma trinca, gente, nasce grande. Ela sempre nasce microscópica. Perfeito, pessoal? Vamos continuar. Localização das descontinuidades pode ser estimada mediante os tempos de chegada dos sinais de sensores. Por isso a gente já percebe o quê? Um inspetor tem que ser muito bem qualificado. Localização precisa, tamanho e orientação das descontinuidades pode ser obtida com outras técnicas não destrutivas, tá? Ou seja, uma técnica auxiliar. Principal problema: fontes de ruído ambiental nas plantas do próprio processo. Embora haja uma separação do ruído e sinal, elas podem mascarar o ensaio, tá? Mesmo com o uso de equipamentos muito modernos que filtram, fazem uma filtragem eletrônica desses sons. É um método global de expressão, ótimo para uma grande variedade de estruturas, de materiais, espessuras e temperaturas. O material pode estar em serviço ou não. E eu só preciso de acesso para instalar os sensores. Só. O equipamento pode estar um pouquinho mais afastado. Para que ele é ideal, gente? Ó, detecção de descontinuidades que libera energia de deformação quando a estrutura é carregada. Detecção de crescimento de trincas de fadiga. Falei de trincas lá atrás. Danos induzidos pela ação do hidrogênio, porque o hidrogênio causa uma trinca chamada trinca frio, por exemplo. Corrosão sob tensão, ou seja, a própria tensão de funcionamento do equipamento vai causando aquela corrosão, a perda de material. Empolamentos, corrosão avançada, quebra de fibras em materiais plásticos reforçados com fibra de vidro. Ou seja, eu tenho uma gama grande de coisas que eu posso detectar com esse ensaio. É uma inspeção relativamente rápida, tá? E eu consigo fazer uma grande área de uma vez só. Perfeito, pessoal? Lembrando, ele só pega descontinuidades ativas. O que é descontinuidade ativa, professora? É aquela que ela cresce, ela se expande. Perfeito? Equipamento, gente. Eu preciso de um emissor de som e de sensores. Então vamos lá. É necessário um equipamento emissor de som e sensores. Vários tipos de sensores existem no mercado, ok? Os mais usados são os piezoelétricos. Piezoelétricos. O nome é grande, gente. O nome é grande. Agora uma coisa. Eu falei sensores. Então significa que eu posso usar mais de um sensor. O número de sensores tem que estar previsto, tá? Eu tenho que levar em consideração qual o fenômeno acústico, qual o tamanho, a amplitude do sinal, a distância da fonte, enfim, uma série de coisas. Então vamos dar uma lida aqui. O número de sensores deverá ser previsto levando-se em consideração o fenômeno acústico de atenuação, que é a perda de amplitude do sinal com o aumento da distância da fonte, o que pode ser causado pelo espalhamento das ondas pela geometria ou por perda em meio adjacente, absorção da onda, obstáculos, diferentes modos de onda propagando-se em diferentes velocidades, dispersão da velocidade, enfim, uma série de fatores. Então, na hora
que o inspetor for escolher o número de sensores para inspecionar esse equipamento, ele vai levar tudo isso em consideração. Aqui nessa imagem, pessoal, eu quero que vocês percebam, né, a variedade de sensores que ele está utilizando para inspecionar esse conjunto, esse equipamento aqui. Perfeito? Percebam que a fonte, né, que o equipamento de leitura está um pouco mais afastado. Ele possui fones no ouvido e ele está observando e estudando o que os sensores dão a ele. Até aí entendido, pessoal? Beleza. Como todo e qualquer ensaio, ele possui vantagens e desvantagens. Vamos dar uma olhada? Só para a gente fixar, que a gente foi falando ao longo dos slides. Vamos lá. Ó. Emissão acústica é capaz de detectar a propagação de descontinuidades, ou seja, o crescimento delas. É uma inspeção relativamente rápida e pode ser feita numa grande área, detectando apenas descontinuidades novamente ativas, ok? Ou seja, que se propagam. Necessidade de carregamento da estrutura. Pode ser ensaiada grande variedade de estruturas, materiais, espessuras em diversas temperaturas. Lembrando que esse ensaio pode ser feito em peças que estejam até 200 graus. Desvantagem, não são muitas, são só duas. Primeiro, o ruído ambiental. Vamos olhar aqui, ó. O ruído ambiental nas plantas de processo, embora a separação do ruído seja possível por causa dos novos equipamentos, ela é uma desvantagem real. Ela pode mascarar o ensaio. E o outro detalhe, que nós falamos nas vantagens, ele pega descontinuidades que estejam se propagando. Se essa descontinuidade for uma descontinuidade de fabricação, ele vai pegar? Não, não vai. Ó, descontinuidades geradas no processo de fabricação poderão não ser detectadas. Por quê? Porque elas não estão crescendo. A não ser que ela tenha começado como uma descontinuidade do processo de fabricação e acabou se propagando quando o equipamento começou a ser utilizado. Fora isso, não vai acontecer. Pessoal, espero que vocês tenham entendido muito bem a aula. Não esqueçam de olhar o material didático, ouvir novamente a videoaula, ler os slides e, fundamentalmente, pesquisar a biblioteca residencial, ou seja, a internet. Vá, pesquise, baixe vídeos e, mesmo no exercício da profissão, vocês não devem esquecer. Vocês vão ter que continuar fazendo isso, vão ter que estudar, porque nós nunca vamos saber todos os tipos de ensaios, sejam eles convencionais ou não. Boa sorte nos estudos, pessoal!